Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Execom Talks. Eu sou o Jama que disse, diretor da Escola Superior de E-Commerce. Estou aqui pela primeira vez com meu parceiro, com meu companheiro de dia a dia, Caio Montanher, Head Educacional da Execom e da Live University. Fala, Caião! Fala, Jean. Um prazer estar com vocês aqui. Eu estou extremamente ansioso para poder ouvir o Tato e a Paulina sobre o que aconteceu nessa Black Friday aqui de 2022. É isso aí. E como vocês sabem, o Execom Talks é uma extensão das nossas salas de aula, uma escola de comércio, negócios, conectada com o que há de mais inovador em termos de transformação digital, mas, acima de tudo, pé no chão, pé na prática, pé no dia a dia. E a gente, com esse pé no chão, não podia deixar de trazer a verdade nua e crua por trás da Black Friday 2022, a primeira Black Friday que disputou espaço com uma Copa do Mundo, né? E para discutir essa Black Friday, nós temos dois convidados especialíssimos, o Luiz Otávio Cambrai, o famoso Tato, Head of Sales da Neotrust, e Paulina Gonçalves Dias, Head de Inteligência. Na Neotrust, é uma empresa especializada em dados, inteligência sobre o e-commerce brasileiro. Essa é uma empresa que vem de uma evolução, vamos dizer assim, de uma turbinada numa empresa muito querida do nosso mercado de e-commerce, que está conosco desde os primórdios do e-commerce Brasil, que é a ClearSale, do nosso querido Pedro Chiamuleira. Pedrão, desde já fica um convite aqui para você estar conosco nos próximos Execom Talks. Queremos muito ouvir as suas ideias, as suas proposições de mercado, são sempre incríveis. E a Neotrust, ele vem então do T-Group. Mas quem vai falar muito melhor sobre isso é o próprio Luiz Otávio, a Paulina. Eu desde já então agradeço muito o aceite de vocês aqui a esse nosso convite. Sejam bem-vindos. E eu vou, antes de passar a palavra para vocês, eu vou fazer uma contextualização aqui da Black Friday. Vamos fazer melhor. Luiz, fala um pouquinho sobre a Neotrust para a gente, para que os nossos ouvintes possam entender o papel da Neotrust no mercado, e depois eu faço essa contextualização antes da gente entrar no nosso bate-papo sobre a Black Friday 2022. Jean, Caio, super obrigado pelo convite para a gente falar um pouco desses resultados que teve muita ansiedade em receber no mercado, a gente foi muito assediado. Eu acho que a palavra que você estava buscando da Neotrust é um spin-off da ClearSale, né? Nós somos um spin-off e nós estamos colocando e comunicando dessa forma com o mercado. A gente organiza os dados de mais de 5 mil sellers para que a gente possa integrar esses dados e levar ao mercado as tendências, o que está acontecendo, melhorar a composição do sortimento em relação aos seus consumidores, entender que tipo de marca que cresce mais, como se posicionar, qual é a cesta de produtos que hoje, o nível de lealdade que esses produtos têm dentro das cestas, mas sempre com foco no e-commerce. Esse é o nosso mercado. A gente sempre está olhando para o mercado digital, para o mercado do e-commerce, que é onde a gente nasceu e que é muito dinâmico, né? A gente sabe do dinamismo que isso tem. Não é à toa que na Black Friday a gente a gente conseguiu quebrar essas informações hora a hora, inclusive para que os clientes pudessem executar enquanto a Black Friday estava acontecendo, porque senão você olha o resultado só lá depois do Natal. Aí o que adiantou? No mercado digital que você ainda precisa às vezes desovar o que sobrou de estoque, como é que você vai tomar essa decisão lá em janeiro? Então, a Neotrust é esse dinamismo do e-commerce e a entrega numa velocidade muito grande para que os nossos clientes e os nossos parceiros pudessem tomar essa decisão rapidamente. E eu acho que tem coisas muito interessantes quando a gente olha isso hora a hora, né? A gente vai poder falar um pouco disso, que foi consolidado pela Paulina, pelo time da Paulina que vem trabalhando nisso, né? Quando a gente fala Black Friday, é um final de semana, né? Estamos olhando de quinta a sexta, apesar de ser Black Friday, sexta-feira, a gente sempre está olhando desde quinta-feira, né? Porque os movimentos, na verdade, começam a se intensificar lá, né? Esse ano todo mundo chamou de Black November, ninguém falou Black Friday, porque a gente tinha uma Copa do Mundo, mas foi um trabalho muito legal que o time da Paulina fez,
não só de analisar, mas de consolidar esses dados, de pensar nesses dados, né? Ela organiza todas essas informações lá dentro. Eu acho que ela vai poder falar um pouco mais do que foi a Black Friday com a Copa do Mundo. Então, eu acho que a Paulina pode trazer. Eu não quero tirar esse resultado da boca dela, porque é uma coisa muito especial que a gente criou lá. É isso que eu imaginava, né? Que justamente chega a massa de dados na mão da Paulina e ela vai lá com o time dela, organiza. Muito bem-vinda, Paulina. Obrigada. Assim, é uma massa de dados, a gente recebe todos os dados de transação dos clientes, né? A gente tem 8 dos 10 maiores varejistas com a gente, e aí o grande desafio é trazer o que é importante, né? Tem coisas que todo mundo já sabe, mas o que tem importante, o que tem diferente? Eu acho que esse ano a gente pôde se debruçar e foi um ano mais difícil para o e-commerce, porque a gente veio de um 2020 com pandemia, 2021 ainda, né? Estava muito forte o e-commerce, e agora 2022 a gente viu uma queda no e-commerce em algumas, e aí assim, é bem importante mencionar. O e-commerce como um todo teve uma queda, mas a gente também tem muitos setores, muitas categorias indo muito bem. Eu acho que é importante também entender, até para buscar essas oportunidades. Onde tem oportunidade que a gente pode estar perdendo? Sim. 2022 já dava sinais preocupantes desde o início, né? Os prognósticos, por assim dizer, já eram preocupantes, não eram os melhores. A gente tinha uma inflação acumulada nos anos pós-pandemia, né? Isso tudo a gente sabe que inflação reduz o poder de consumo da população, até porque o ganho, né, o aumento, a reposição salarial, ela não acompanhou essa inflação. Nós tivemos uma substituição de consumo, né? O share of wallet, que durante a pandemia foi muito dedicado aos bens de consumo, né? Com um forte aumento das vendas de bens de consumo, quer queira, quer não, as pessoas dentro de casa, enclausuradas, tiveram redução de gastos e boa parte dessa receita, né, da renda familiar, da casa, foi dedicada a consumo de bens. E, consequentemente, agora, nessa retomada da economia, todo mundo querendo passear, viajar, sair um pouco mais, né? Então, o share of wallet foi redirecionado. Tivemos um crescimento da concentração de mercado, né? Os marketplaces eles se posicionaram de uma maneira ainda mais forte, mais concentrada no pós-pandemia. 100% das lojas físicas reabertas, o que naturalmente representaria uma grande concorrência ao e-commerce. Por mais que tenha se mantido, né, nós tivemos aí um pico de 13% de participação, saímos de 4,5%, 5% do varejo pré-pandemia, chegamos a 13%, recuou aí a 12%, 11,5%. Além de tudo, um ano de eleição, uma eleição duríssima, que colocou o país dividido, né, polarizado, dois opostos ali se enfrentando, quer queira, quer não. Isso traz um cenário de insegurança, um cenário de dúvida, no mínimo para metade da população, né, e uma Copa do Mundo em novembro e dezembro. Se não fosse tudo isso, né, suficiente, uma Copa do Mundo num mês que nunca aconteceu em novembro e dezembro. No fim dessa jornada, muita reclamação, né, por parte do mercado. Como a Paulina pontuou também, a gente ouviu vários cases de sucesso, que eu acho que, poxa, brilhante aqui, Paulina, você ter trazido esses insights, porque a gente nunca pode se contentar em chorar, né? A gente tem que estar sempre pensando em vender o lenço, de alguma forma, né? Então é isso, eu queria que vocês, diante desse cenário, né, que Black Friday foi essa, né? Números aí que chegaram a apontar 28% de queda numa Black Friday comparada a 2021, que também já não foi aquelas coisas, né? Foi uma Black Friday muito difícil, a gente fechando de quinta a domingo, porque é quando a gente entende, né, que faz parte da Black. Quinta que as pessoas começam ali o esquenta Black, até domingo que está todo mundo em busca de promoções. A gente viu uma queda de 23% no faturamento, né? Isso é muito alto, né? Pensando em variação percentual, talvez seja a pior variação. Lembrando que crescer sobre bases fortes é muito mais difícil, né? A gente veio de 2020 com um crescimento muito alto, 2021
também teve. Mas, assim, o que foi essa Black Friday? Quando a gente olha para o novembro, que foi o que o Tato mencionou, a gente falou de Black November, porque teve uma antecipação, tanto dos varejistas quanto das pessoas. Novembro também foi um mês difícil. Novembro fechou com 7,7% de faturamento abaixo do ano passado. Isso nominal, não estou considerando inflação nem nada. Então, é um mês difícil. Mas a gente veio de um TRI que foi menos 10,5% abaixo do ano passado. Então, novembro foi melhor do que o último TRI. Então, tem algo positivo aí também, né? Teve uma questão do mês ser um mês fraco, mas a gente já sabia por todos os fatores que você colocou. Tem muita incerteza, né? Vai ter mudança de governo, tem a classe, né, CD, que tem a questão do auxílio emergencial, se vai continuar, se não vai. Tem uma série de coisas que impactam isso. A gente está falando, né, dessa coisa, as lojas físicas estão fazendo um movimento muito forte para a volta do consumidor por causa do serviço, né? Quando você tem um empreendimento, você tem a venda, mas você também tem praça de alimentação, você tem o entretenimento, então é importante que o consumidor esteja na loja física. Então tá, nesse mundo todo, nessa Black November, a gente viu que foi uma Black extremamente difícil, e aí o jogo do Brasil teve um impacto absurdo. Na quinta-feira foi um dia muito difícil, né, para as vendas. Por quê? Porque o foco era o jogo do Brasil, né? Então, na quinta-feira, você teve uma queda de mais de 30% nas vendas, né? Porque o jogo foi à tarde, e aí isso teve um impacto muito grande. Quando a gente olha para a sexta, que foi uma sexta muito difícil, a recuperação começou no final do dia, no sábado foi um pouco melhor. O que a gente viu também? Que você tem o consumidor, ele compra por impulso, né? Boa parte das nossas compras acontecem por impulso. Então, para que você tenha um impulso, você tem que estar ali vivendo aquele mundo. O que aconteceu na sexta-feira? As redes sociais, tudo que você ligava a TV, só se falava de Copa do Mundo, né? Então, as pessoas estavam falando do gol do Richarlison, estavam falando dos times, das zebras, enfim. E aí, o que acontece normalmente numa Black Friday? As pessoas estão compartilhando promoções ou estão criticando as empresas, mas de alguma forma a Black Friday é um tema. E na sexta-feira o que a gente percebeu que nem mesmo nas redes sociais, nas notícias, não era tão forte essa coisa da Black Friday. Isso tem impacto, porque parte das compras da Black Friday é por impulso. Então isso também... Awareness, né? O awareness foi desviado, né? Exatamente, o tema era a Copa. Mas aí uma a gente... Adicionalmente, Paulina, só uma perguntinha para não perder o timing. Mesmo itens associados ao consumo de Copa? Isso que eu vou falar um pouquinho. O que acontece? A gente fez uma análise interessante. A gente foi a Black Friday de itens com preço mais baixo, preço médio mais baixo, não que o preço caiu. Mas o que a gente viu, né? Alimentos e bebidas cresceu muito no período de novembro como um todo. Mas na Black, especificamente, bebidas alcoólicas não cresceu. O que a gente viu? A gente viu uma venda muito forte até quarta-feira, quinta e sexta teve uma queda, sábado e domingo teve uma venda muito forte de, por exemplo, bebidas alcoólicas. A gente até brincou, falou, pô, o cara comprou a cerveja, colocou para gelar, tomou na quinta, sexta, e aí de novo o mesmo processo que o Brasil jogou novamente na segunda-feira. Então a gente percebeu essa antecipação. Mas os alimentos, né, snacks, teve uma venda muito forte, carnes, aves e congelados, né, também teve uma venda muito forte. O que isso quer dizer? As pessoas estão comprando, só que você está trocando um celular, um smartphone, né, pensando em categorias, por carne, por snacks, o preço médio é muito mais baixo. Então, para você compensar esse faturamento, é muito difícil. Tanto que a queda de faturamento foi maior do que a queda em pedidos, né? E a queda de usuários. Então, tem algumas coisas interessantes nessa Black, que o pedidos, né, a gente teve uma queda de 23% em faturamento, mas a gente tem uma queda de 11% em pedidos. Então, as pessoas estão comprando, mas itens de preço médio, de ticket médio mais baixo. E a gente teve um aumento no número de usuários. Então, assim, o que isso quer dizer? O e-commerce foi uma Black movimentada, só que movimentou alguns itens, né, de preço médio mais baixo. Uma outra coisa que é importante ressaltar, TV. TV, né, qualquer Copa, você fala de TV. Só que a Black, ela tem uma questão. Você compra e você vai receber 1, 2 semanas depois, justamente porque as empresas aumentam um pouco o prazo de entrega. A venda de TVs foi muito antecipada. A gente teve um crescimento de 25% de TVs em outubro.
Em novembro teve um crescimento que foi baixo, mas por quê? Porque as pessoas anteciparam que elas queriam garantir que aquele produto tivesse na casa dela quando começasse a Copa. E o varejo também fez esse movimento de antecipar as promoções, de antecipar as propagandas, campanhas, porque não faria sentido. O Jogo do Brasil é na quinta, o cara comprar a TV na quinta, que só ia chegar 2 semanas depois, que você nem ia saber se o Brasil ainda estaria, né, ali na Copa. Mas eu queria, desculpa, Paulina, desculpa te interromper, mas eu queria também, para não perder esse gancho. A gente falou muito do share of wallet e tal, mas o share of awareness, porque eu acho que o varejo também não sabia como se posicionar. Então, aí entra Black November, aí começa a falar de Copa do Mundo e deixa de falar de Black Friday, porque ano passado era Black Friday. Black Friday, Black Friday, Black Friday. Então, o dinheiro da mídia também, ele se dividiu entre a Black Friday e a Copa do Mundo, porque ele não podia deixar de falar disso, né? E eu acho que também tinha muita incerteza por parte das áreas comerciais do marketplace, varejo, fabricantes de como trabalhar isso. Então, dentro dessa incerteza, se foi trabalhando a Copa do Mundo e foi tentando se equilibrar isso, né? Então, com certeza foi diferente, inclusive, o peso que se foi dado para Black Friday. E aí tem uma outra questão que foi, eu acho, amplamente falada, que como o varejo trabalhou também os descontos esse ano, né? Porque se buscava a melhora da rentabilidade, né? Promoção por promoção, ok, não, a gente precisa melhorar as margens em cima da Black Friday. Então, acho que esse aspecto também foi essencial para o sucesso da Black Friday, né? E aí você vai ver que fabricantes varejistas trabalharam de maneira diferente essa intensidade e por isso que também tiveram resultados diferentes. Você pega fabricantes grandes e tiveram resultados bons e fabricantes do mesmo tamanho não tão bons. Isso foi um pouco desse equilíbrio que eles trabalharam, né? Muito bem observado, Tato, porque justamente uma pergunta que eu faria para vocês, né? Foi essa decepção vem da falta de demanda mesmo, né? Então, realmente, olha, a distração do público, voltando realmente sua atenção para a Copa e para outras questões, ou realmente, até por conta do que o Tato traz aqui, uma mudança de estratégia do varejo como um todo, que eventualmente também não foi com toda a sua força na oferta, né? Então, deu para notar isso, Paulina, essa falta de oferta também? A gente até fez uma avaliação depois de desconto. A gente percebe que em algumas categorias você teve um percentual de desconto menor, né? E sim, acho que tem um pouco dessas campanhas, mas a gente percebeu também uma força em outras categorias. Acho que o Tato está colocando isso e é bem interessante que algumas categorias, acho que o varejo começou a entender que, na verdade, ele perde a venda do Natal, que a venda do Natal é uma venda preço cheio. E o que o brasileiro, diferente do consumidor norte-americano, ele utilizou a Black Friday nos últimos anos para antecipar a compra de Natal. Então, a Black é meio que um indicador. Você tem uma Black muito forte, você tem um Natal mais fraco, e aí o varejo queimou a margem. Então, o varejo está olhando um pouco mais com essa coisa que a gente percebeu, né? Não tenho a estratégia do varejo, nem tenho as margens aqui. Mas a gente viu aparentemente uma redução de promoção em algumas categorias. A gente viu uma questão do frete, a gente teve um aumento de frete. E nas últimas Black Friday teve uma coisa do varejo usar o frete como uma estratégia até. Ele arca com esse custo para ele trazer o consumidor. Esse ano, os grandes foram um pouco mais contidos nessa estratégia de frete. Então, sim, me parece que tem um desenho melhor de estratégia para você fechar os 2 meses, né? Não uma preocupação só com a Black Friday e depois o que eu faço com o Natal. Inclusive, em alguns anos, né? Antes de trabalhar aqui, já trabalhei 9 anos no varejo. Em alguns anos se queima, inclusive, estoque. E aí você não tem estoque para o Natal, que é um preço cheio, porque você queimou na Black com uma margem menor. Então, tem um pouco disso aqui.
mas o que a gente percebe também os pequenos, né? A gente percebeu os grandes um sofrimento maior, mas os pequenos com uma estratégia um pouco de mais desconto e de trazer esse consumidor, né? Como o e-commerce é muito amplo, né? Você não pode falar foi uma estratégia assim. Você quebra em clusters, em nichos, e você consegue perceber. Bom, me parece que esse público, né, que esses varejistas foram por um caminho, esses por um outro caminho. Caião, você que gosta de história, Thanksgiving nos Estados Unidos é mais tradicional a troca de presentes no Thanksgiving do que até no Natal, para o americano. Então, normalmente, passa o Thanksgiving, vem a Sexta-feira Negra, né, a Black Friday, em que os varejistas, então, fazem a limpa daquilo que eles venderam durante o Thanksgiving, consequentemente, então, limpam as pontas de estoque para receber o novo estoque para a próxima data comemorativa, que é o Natal. Aqui no Brasil, na nossa tropicalização, nós fizemos bem diferente, porque no final das contas a gente acabou fazendo o que a Paulina colocou, antecipar as compras de Natal, e aí a gente entrou com o estoque cheio. Por muitos anos a gente mal treinou, por assim dizer, os nossos consumidores. A gente criou um monstro, porque a gente deixou o nosso filé mignon do ano sem margem, né? Consequentemente, que seria o Natal. Então, naturalmente, a gente antecipando isso. Será que esse movimento de amadurecimento veio para ficar? A gente poderia dizer isso, a gente enxergou isso nessa Black Friday, Paulina? Eu acho que sim, eu acho que os varejistas estão atentos a isso, porque a gente também veio de 2 Black Fridays, que foram a primeira, que foi o boom da pandemia, que a gente entendeu que os varejistas, e aí não só na Black Friday, mas, por exemplo, durante o ano de 2020, o cara só queria caixa, né? Então, ele não estava nem à margem, não estava sendo mais uma questão. Então, foi uma coisa que ninguém sabia muito o que fazer, porque é muito difícil você sair de uma participação anterior à pandemia de 5% para uma participação de 12%. Ninguém estava preparado, não foi desenhado. O meu entendimento, não foi desenhado isso. Você teve que fazer, né? E aí, 2021 começou a se pensar, e acho que 2022 a gente já tem uma amostra grande do que acontece de comportamento do consumidor, de quem antecipa, de quem não antecipa, o que se pode fazer. Então, eu acho que veio para ficar, tem algumas coisas que os varejistas estão começando a desenhar de forma diferente, justamente pelo que você falou. Uma vez que nosso comportamento é diferente, a gente antecipa mesmo a compra de Natal, o que a gente pode fazer? Posso fazer uma Black Friday com desconto, mas eu vou dar desconto nos produtos que eu quero dar desconto, que são os produtos que devem ser queimados. Não que já aconteceu no Black Friday, que os varejistas davam desconto, né, na roupa do Natal, no que as pessoas iam usar no Novo, o que não faz sentido, né? Então, a gente está entendendo como varejista, né? Porque a Black Friday era muito fraquinha. Se você for pegar 5 anos atrás, tinha um movimento, mas não é uma coisa que realmente fazia diferença na venda do ano. Hoje ela faz. Então, uma vez que ela faz, a gente precisa ser mais eficiente nas estratégias. E a gente entende que veio para ficar, e a gente está aqui para ajudar, né? Inclusive, a gente divulgou bastante material, a gente já fez um webinar, para o cara começar a entender, né? Para o estrategista pensar o que eu posso fazer, como que eu posso maximizar a minha receita, e o consumidor também entender, né? Como que eu me preparo para esse tipo de evento. Perfeito. Até, Paulina, uma das coisas que me vem à mente aqui é, como recomendação, então, para descriar esse monstro, que é um monstro, como bem dito pelo Jean, e ao mesmo tempo recente. A gente não teve esse aprendizado do Thanksgiving, né? Entramos numa linha de tem que desmistificá-lo, talvez tirar o músculo disso. Um exercício de recomendação em mix e nem tanto esse lift por desconto. Que tipo de artimanhas o varejista pode, e vocês têm colocado como combate, então, a esse desafio? Eu entendo que é entender muito bem o seu sortimento, entender o ciclo de vida do seu produto, né? E aí, se eu entendo o ciclo de vida do meu produto, eu consigo dar desconto no produto correto. E com muito cuidado, porque o consumidor também ele é muito inteligente, o consumidor não gosta e tem essa relação da confiança. O que a gente teve aqui, quando começou a Black Friday no Brasil, é todo mundo chamar de Black Fraud. Por quê? Porque o cara existia um aumento de preço e depois uma baixa de preço. Então, é muito melhor você dar menos desconto,
né? Mas dar um desconto efetivo num produto, do que você aumentar o preço desse produto e depois dar um mega desconto, achar que o consumidor não vai perceber isso. Então, o que a gente recomenda é entender o seu mix, entender o ciclo de vida do seu produto e entender o comportamento do seu cliente. Porque a gente tem clientes que estão em busca do desconto, que só vão comprar com desconto, e tem um cliente que ele vai comprar, ele precisa de um produto independente do desconto. Então, tentar calibrar isso para oferecer o produto certo versus o desconto certo para o cliente certo. É estudar um pouco, né? A gente precisa estudar, não dá para desenhar a estratégia uma semana antes da Black Friday. Você precisa entender, precisa olhar o seu estoque, olhar o ciclo de vida de cada produto. Esse cara está no final da vida, faz sentido dar desconto, porque eu desocupo espaço para o estoque, entra dinheiro no meu caixa. Bom, esse cara não, esse cara é um cara que vai vender no Natal e ele é um cara verão que vai vender em janeiro e tá tudo bem. Eu preciso dar desconto para ele em novembro, né? Então, acho que essa é a grande sacada. Eu acho que tem uma especificidade que o e-commerce tem, que é o quanto de informação você tem de segmentação, né? Então, como você consegue chegar em segmentos específicos através de todas as atribuições que nós temos, Instagram, TikTok, YouTube, pelos micro-influenciadores, pela própria recomendação que a gente sabe que tem um ROI maior, que você consegue determinar esses segmentos para poder determinar as ofertas que você faz dentro do e-commerce. Que isso só é possível, às vezes, no e-commerce, né? Porque você consegue concentrar as vendas, você consegue saber quem é o vendedor, quem é que está fazendo a recomendação e de onde vem essa atribuição. Então, estudar o seu próprio público e as segmentações, que hoje você consegue ser muito mais ampla, você não precisa ter uma segmentação demográfica, você consegue ter uma segmentação atitudinal, principalmente no e-commerce, para poder fazer as ofertas e trabalhar vendas o ano inteiro e não só num período. Óbvio, esse é um período que está no consciente coletivo do consumidor, então todo mundo sabe que ofertas existirão lá. Então é mais fácil você ter esse drive do que quando você está trabalhando sozinho contra a maré. Mas eu acho que são ferramentas importantes. E eu queria trazer um assunto que eu escrevi um post hoje, mas veio a Black Friday e vem as trocas, e vem as devoluções. E dentro da experiência do consumidor, ainda é parte do que você tem como seu cliente. E a gente tem que olhar isso com muito cuidado, porque você foi lá, comprou com desconto, quer fazer a troca e tem um atendimento péssimo agora. Porque você tem uma oportunidade de vender de novo para o cliente. O cliente quer trocar. Olha, em vez de você trocar, eu te dou um cupom aqui. O que você consegue, que artimanhas que você tem para manter o seu cliente satisfeito e às vezes aumentar seu... Porque ele está voltando a ter uma interação com você. Como é que você transforma isso em venda também? Então, o pós-Black Friday tem uma importância muito grande para a gente manter o cliente como consumidor. A experiência de uma devolução pode tirar da marca. Eu até no post que eu escrevi no LinkedIn hoje, falei assim, eu tenho 3 filhos pequenos, eu vou gastar muito dinheiro nos próximos anos comprando roupa, tênis, etc. A marca, eu não sou mais cliente da marca, e enquanto eu tenho a decisão, eu não sou cliente da marca para mim e 3 filhos. Então, a importância que a gente tem nesse pós, de como a gente trabalha as ferramentas para que a gente possa fazer isso da forma correta. Então, a Black Friday continua ainda, né? Luiz Otávio, nesse sentido, aterrissando de maneira mais pragmática, assim, o que é que eu deveria acompanhar? É um olhar de concorrência, é estratégia de campanha, é estratégia de portfólio, é propor inovação. O que efetivamente pode ser feito nesse exercício de cuidado com o backlash de ter tomado a decisão errada e, ao mesmo tempo, permita-me desenhar para não ter esse chasm, né? Entrei num problema por conta de ter errado a sazonalidade. Afinal, como que a gente pode abordar isso? Essa é uma pergunta super difícil, né, cara? Mas porque a proposta de cada um é muito diferente. Eu não queria ficar citando marcas aqui, mas eu acho que tem algumas que a gente tem que destacar. Pega a Pets. A Pets é um universo completamente diferente. Ela se diferenciou do restante do mercado. A forma que ela vai trabalhar é muito diferente de alguém que trabalha preço e que não tem diferenciação nenhuma no produto, porque aí ela está competindo de maneira
igual para igual com o restante do mercado, enquanto a outra eu consigo trabalhar. Eu não tenho um problema de preço, né? Se a gente pegar marcas icônicas, como a própria Apple, você vê que o nível de desconto que ela dá é muito menor. Por quê? Tem produto, ela vende, né? A estratégia dela está muito atrelada à marca e não a desconto. Então isso vai depender para cada onde você se coloca em cada uma das situações. Então você é mainstream, você é preço, você é promoção. Então você tem como é que você trabalha melhor esses canais de comunicação, quais são as promoções que você vai ofertar e quando você vai ofertar. Eu sou uma marca que eu tenho um produto diferenciado, tal. Cara, você pode trabalhar isso mais ao longo do ano. Você não precisa estar na Black Friday, porque é onde você vai gerar o resultado do seu ano. Então, isso vai depender muito do seu DNA, de quem você é como marca. E é o que a Paulina falou. O e-commerce é um bicho gigante. Ele não é uma empresa ou ele é outra. Ele é um monte de marcas pequenas que acharam seu lugar ao sol, que faturam 1 milhão por ano e estão tranquilas, porque eles têm lá um custo baixíssimo, tem parceiros comerciais para fazer isso, tem ferramentas para fazer isso, e não tem um custo de estrutura de loja, né? Enquanto outras empresas não. Ela tem e-commerce, mas ela tem um elefante branco por trás. Então, a estratégia vai mudar muito. Não deu certo, você não foi para frente sobre o estoque, não tem jeito, você vai ter que desovar isso. E qual é o peso disso? Porque você vai ter que ter caixa, né? Felizmente, hoje você tem, dentro do campo logístico, a facilidade de se preparar melhor com isso e entregar mais rápido o produto, né? Antigamente você precisava ter muito estoque para poder garantir que você ia entregar a tempo e ia ter essa competitividade de tempo. Hoje você já não precisa disso. Os marketplaces, inclusive, administram isso um pouco para os menores, né? Então, acho que é isso que vai fazer a diferença dentro da sua estratégia. Primeiro, saber onde você está, e aí você vai usar as ferramentas que você tem para trabalhar a sua estratégia, né, e vender melhor. Esse fenômeno que vocês apontam, eu sou varejista, né? Além de diretor executivo da Escola Superior de E-Commerce, eu tenho um negócio familiar que tem 56 anos, que é a Intim Store, com uma barriga no balcão, bairro do Brás, um comércio tradicional. E para mim sempre foi muito incoerente, né, você vender o seu filé mignon com desconto às vésperas de uma ocasião que você vai e precisa necessariamente vendê-lo com margem cheia para você conseguir cobrir seus custos e tudo mais. Como consumidor, eu sou daqueles que aguarda. Eu espero o ano todo, se for possível, para comprar uma televisão, para trocar meu celular, porque se tiver realmente uma vantagem de 10%, 20%, obviamente, quebrou a TV, preciso comprar uma TV, a gente troca, né, não pensa nisso. Mas se for uma troca programada, uma coisa, poxa, estou pensando em trocar, aí eu aguardo a novembro chegar. O que eu observei de 2 anos para cá, na verdade, até 2020 também, que não está valendo mais a pena esperar, assim, porque as promoções daquilo que você de fato quer não vem. Então fica realmente um preço muito parecido, às vezes um desconto de 10%, que pode justificar a espera ou não, né? Mas nada muito. O que eu acho muito saudável. Eu acho que isso é um amadurecimento mesmo. Agora, isso vai gerando ao longo dos anos, naqueles nos consumidores que não são técnicos como nós, uma perda de confiança, até deixa isso para lá, isso aqui não muda nada, não muda a vida da gente e tudo mais. Então a gente consegue observar, Paulina, talvez no comportamento de mercado, essa queda de confiança por parte dos consumidores, até ou realmente esse ano ficou muito obtuso em função da Copa do Mundo? Eu acho que a queda de confiança ocorreu muito mais no início, porque no início existia algo que o mercado entendia como uma fé, que aí a gente não sabia trabalhar com isso e fazia essa coisa de aumentar o preço descaradamente e depois baixar o preço. Eu acho que hoje o consumidor está entendendo que existe um desconto, o consumidor mais sensível a esse desconto, 10% para um, para outro não faz diferença, mas tem para um grupo de consumidores que faz bastante diferença. Então, este cara entende que, puxa, vou esperar para comprar, o outro não, mas
neste momento, acho que não tem essa coisa de não faz sentido, mas as pessoas estão entendendo. É um desconto, mas ninguém vai te dar o produto. Eu acho que no começo, e até quando tinha um desconto, eu tenho 50% de desconto nisso, mas aí você tinha um produto com 50% e você não tinha mais. Mas eu acho que tem um pouco disso acontecendo. E aí, de fato, essa coisa de baixa de preço, naturalmente o preço sobe ao longo da maioria dos produtos, acompanha a inflação, ele sobe ao longo do ano. Então, se você comprar um pouco antes, você vai conseguir quase o mesmo preço que você consegue na Black. Os consumidores mais técnicos já fazem essa avaliação, mas de forma geral, não. O consumidor, ele é muito... A gente é muito movido pela massa, pelo que está acontecendo no momento. Acho que esse ano a Copa do Mundo teve esse impacto também, né? Eu entendo que foi muito mais isso do que essa coisa, não vou atrás porque não tem tanto desconto. Mesmo porque a gente percebe que algumas categorias que teve muito desconto, mas no sentido assim, desconto, mas fazendo o cara levar mais unidades, que era o caso de alimentos e bebidas, a gente teve uma procura alta. Falando um pouco de pet shop, que o Tato comentou, essa é uma categoria que cresceu em 2022, ao longo do ano, e cresceu na Black Friday. Então, tem algumas categorias que o consumidor está entendendo que é interessante comprar, né? E se a estratégia foi bem desenhada pelo varejista, foi bom para todo mundo. É possível identificar aquele movimento de garimpagem, né? Tempo de sessão? Isso vocês conseguem também trabalhar? A gente não tem essa informação, porque a gente tem informação da compra mesmo. A gente consegue até olhar algumas coisas pelo Google Analytics, mas a gente não tem o tempo. A gente conseguiu fazer algumas análises da procura. E o que a gente percebeu esse ano, né? Da procura como um todo. Procura por celulares na internet, em alguns sites que são referências em venda de celular. A gente não viu o boom de procura na Black Friday. Isso é uma coisa interessante, que não foi algo que a pessoa falou, nossa, geralmente na Black Friday as pessoas começam a procurar e compram, mas esse ano foi um pouco, teve uma busca que aumentou no começo de novembro, teve um pico, mas nada tão forte quanto foi nos anos anteriores. O lançamento do 5G provocou um pico? Não, isso era uma aposta, né? Quando a gente fez a primeira projeção de Black Friday, eu coloquei tudo isso. Eu falei, olha, gente, é uma projeção com muitas incertezas, né? Era lá atrás, então a gente tinha a questão da guerra, a gente tinha as eleições que ainda não estavam decididas, então no cenário mais difícil ainda, a gente tinha a Copa do Mundo, então a gente não sabia o que ia acontecer. E a gente apostou nessa categoria, a gente falou de TV por causa da Copa do Mundo, materiais de construção, porque as pessoas eventualmente reformariam a casa, a área da churrasqueira, itens voltados à Copa, e o celular por conta do 5G. Mas não aconteceu. Me parece que as pessoas ainda não estão ligadas nisso. O 4G é bom o suficiente para a maior parte da população. Eu entendo isso, porque inicialmente era mais difícil quando a gente, antes do 4G. Hoje, com 4G, é muito difícil alguém falar, eu não consigo, eu não estou tendo conexão. Então, você tem que ser muito técnico para entender a diferença, do 4G para o 5G. Então, isso não foi uma coisa decisiva. Inclusive, celulares foi uma das categorias que mais perdeu participação. Ela saiu, ela sempre é o top 1 em faturamento, perdeu essa posição, porque não foi, ou também pode ter sido alguma coisa dos varejistas não promocionarem muito essa categoria, mas não foi algo decisivo para a compra deste ano. O 5G. Paulina, até nesse mérito, será que a gente pode pensar que a chegada do 5G, que ela é não democrática e absoluta, né? Não é um negócio que acontece no país inteiro. Isso ainda vai ganhando espaço em grandes capitais, etc. Será que isso é um potencial latente? Quer dizer, dá para esperar nos próximos reports assim, da Neotrust alguma menção nova, né? Essa promessa, ela volta ou flopou e podemos esquecê-la? É arriscado falar, mas eu acho que não vai ser algo decisivo, principalmente por conta da necessidade, né? Se você pegar a maior parte da população, ela tem o uso do celular, ela assiste alguma coisa no celular, são as redes sociais,
e o 4G é bom o suficiente, né? E tem boa parte da população que acaba usando o Wi-Fi, porque o plano, tem uma questão do plano de dados, né? Porque o 5G, provavelmente a gente vai ter uma mudança aí das operadoras com a questão do plano de dados. Então, não entendo que é algo que a população, né, a maior parte da população vai se antenar, vai se preocupar, ou vai trocar o celular por conta disso. Acho que a troca de celular vai ser uma coisa natural, né? Olha, eu vou trocar porque o meu celular realmente, né, tá ruim, como sempre, né? Os aplicativos não vão mudar, e aí eu vou trocar. Mas não acho que vamos trocar por conta. Até, né, pessoas que têm o hábito de trocar de celular com mais frequência, pessoas próximas, não tá nessa, olha, eu preciso trocar para o 5G, né? Eu acho que a questão do 5G tem uma coisa anterior, que é assim, se você pega o Uber só foi possível com a entrada do 4G, porque aí ele se popularizou porque ele precisava desse tipo de tecnologia para trazer. Na hora que começa a surgir, né, porque na Europa isso já está mais avançado, na Ásia muito mais avançado, né? Quando você começa a surgir serviços que utilizam o 5G e você precisa do 5G para utilizar esse serviço, você começa a forçar a transformação e a vinda dos usuários para o 5G. Então, primeiro precisa vir o uso do 5G efetivo no dia a dia, para que eu acho, para que as pessoas possam fazer essa necessidade para acelerar isso. Tem alguns países que hoje é só o 5G, né? Se a gente pegar na Ásia, Coreia do Sul, se pegar Japão, as tecnologias já estão muito mais voltadas para o 5G, a própria China. Aqui talvez isso demore um pouco mais, a gente chegou tardio em relação ao 5G, a implementação do 5G, comparado com a Europa e o próprio Estados Unidos, que é onde a gente se compara, geralmente. Chegou tardio, ele ainda vai crescer em termos de cobertura, mas ainda não vejo nenhuma aplicação, mesmo lá fora, que fale, putz, eu preciso ter o 5G para utilizar esse tipo de serviço. Então, na hora que isso chegar, talvez acelere. Agora, uma pergunta dividida em duas, né? O que fez a diferença nessa Black Friday, enfim, o que a gente pôde notar realmente de cases de sucesso, e dentro desses cases de sucesso, deu para identificar os principais diferenciais? Eu vou falar do primeiro aqui, que eu acho que é alimentos e bebidas, né? Que a gente chama de case de sucesso em função do crescimento que teve durante todo o dezembro, todo novembro, de como que foi o apelo por essa categoria. E o que a gente percebeu? E aí a gente já começou a perceber isso antes, porque é algo que você precisa fazer muito antes, a estrutura logística, condições de entregar aquele produto. Porque quando você pensa em alimentos e bebidas, você não está disposto a esperar 2 semanas, 1 semana para chegar. Você tem um produto que é perecível, que a gente está falando de carnes, aves congelados. Você tem um chocolate que, embora não seja perecível, mas se o cara no transportar ele de forma indevida, ele vai chegar um creme de chocolate na sua casa. Então, a gente tem tudo, e acho que esses fatores dificultavam a compra online desses produtos. Você comprava em lugares com preço mais alto, porque você tinha que pagar por esse serviço, tinha que ter um consultor lá para pegar esse produto para você. A gente percebeu uma melhora, né, tanto nessa parte de como transportar esse produto, do tempo de chegada, e isso fez com que a categoria crescesse. Então, os varejistas se antenaram a isso, perceberam que o consumidor está propenso a comprar esse produto, porque é cômodo, né? Tipo, eu vou trazer, eu carrego peso, se eu pedir para entregar em casa é muito mais tranquilo. E teve também um movimento muito forte do Ship from Store, né? Então, você tem, principalmente, vou dar um exemplo de biscoitos, salgadinhos e snacks, né? Que foram vendidos, né, para muito bem em novembro por causa da Copa. Então, assim, você pode mandar da loja mais próxima, isso é mais tranquilo. Então, como que você trabalha a sua estrutura, o seu sistema, né? Porque acho que teve 2 coisas, tanto a parte logística quanto a parte de tecnologia, né? De identificar se tem estoque naquela loja para onde eu posso mandar. Então, eu destacaria isso como um case de sucesso. Foi, no começo da pandemia era muito difícil, né? Os mercados faziam isso de qualquer forma, principalmente, e hoje a gente já vê uma profissionalização desse tipo de entrega, desse tipo de venda.
Muito bem. E aqui eu te faço uma pergunta, até para a gente. Eu vou deixar aí um espaço para vocês complementarem e tudo mais, mas da minha parte será a última pergunta, né? É possível? Qual que é o futuro da Black Friday, né? A gente estamos assistindo uma perda de tração. A gente pode dizer que a gente está caminhando para a morte da Black Friday ou não? É só realmente uma readequação, uma reacomodação? A pergunta fática: qual o futuro da Black Friday? Não estamos caminhando bem longe, né? Acho que a gente acabou porque tinha uma euforia, uma expectativa muito, vai ser a Black das Blacks, mas não foi uma Black Friday ruim, né? A gente teve uma queda em relação ao ano anterior, que a gente estava falando de um patamar de vendas muito acima de 2019, né? Então, é uma Black Friday com mais pedidos, né? Não estou nem falando de faturamento, porque senão você fala, mas tem a inflação, enfim. Mas com mais pedidos do que 2019, vamos pegar esse ano aqui como referência pré-pandemia, a gente teve mais usuários, a gente está vendo o crescimento de várias categorias que não eram core do e-commerce. Então, entendemos que primeiro, o fator político-econômico que tem impacto, mas esse fator social, que é a Copa do Mundo. Então, foi uma Black Friday que, apesar de todos esses fatores, ainda podemos dizer que tem muitas coisas positivas, tem muitas categorias foram bem. Então, não, só que é um momento que temos que pensar, os varejistas têm que pensar o que fazer, como que eu desenho a minha próxima Black Friday, queimando menos margem, mas tendo, né, uma demanda, como que a gente vai trazer o consumidor que está agora disposto a ir para a loja física, porque a loja física também está fazendo um movimento para que ele volte, como que a gente faz com que esse consumidor também consuma no mundo online. Temos muitas oportunidades, e aí pensando nos varejistas, uma coisa que a gente não mencionou, eu só queria mencionar isso, que acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, as formas de pagamento. Acho que é algo que é muito importante você se atentar. A gente viu o crescimento do Pix, né, ao longo de 2021, né, ele começou lá no final de 2020, 2022 com uma consolidação, ele está tomando espaço de boleto, é muito mais interessante do que boleto para o varejista. Se você for pensar o boleto, você demora 2 dias, você tem que segurar aquele estoque para o cara por 2 dias, pelo menos. O Pix, algumas empresas fazem meia hora, 1 hora, e aí assim, a gente viu varejistas que não aceitam Pix. Faz sentido isso? Então, pensando em, olha, o que eu posso fazer, né? Porque a Black Friday vai continuar, as coisas vão continuar. Mas o varejista que não se atentar a muitas coisas, esse sim pode, né, naufragar. Então, são coisas que acho que para parar, analisar, planejamento de 2023 está aí, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa investir em tecnologia, em estratégia, e em estudar, né? Porque a gente está falando, o e-commerce é algo relativamente com essa força novo no Brasil. As pessoas precisam entender melhor aquilo, tem que buscar mais informações para desenhar a melhor estratégia. Mas tá aí para ficar. Perfeito. Tato, qual a sua resposta aí? Qual o futuro da Black Friday? Olha, eu também concordo com a Paulina, eu acho que esse ano foi atípico, né? A gente tem endividamento das famílias, a gente teve uma Copa do Mundo, né? A gente teve a fragmentação da atenção das pessoas dentro da data, a gente teve o posicionamento do varejo, imagem, então acho que tudo isso contribuiu para esse ano a gente falar, putz, foi pior, mas eu acho que isso vai trazer os aprendizados. A gente já tem essa data na cabeça, a questão vai ser como trabalhá-la e como chamar a atenção de forma mais efetiva, né, dentro das ferramentas que a gente consegue utilizar. E aí vai ter as mudanças, né? O que a Paulina falou, que eu estava falando, não podemos encerrar essa conversa sem falar do Pix, a utilização das formas de pagamento, né, que vão ser muito importantes, os descontos atrelados a isso, tempo de entrega, quanto me entrego, se eu antecipar isso um pouco antes, eu saio da concorrência, mas continuo chamando como Black Friday, mas com certeza ela vai existir ainda por algum tempo, né? Diferente da Black Friday, né, que o Caio estava citando, que nos Estados Unidos você pega, se você chegar às 5 horas da manhã na loja física, você tem 80% de desconto, se você chegar às 6 você tem menos, porque não tem nem lugar para estacionar o carro nos malls lá nos Estados Unidos. Muito diferente disso, mas vai ser adequada às novas tecnologias que vão entrando aí. Que aula, hein, Caião?
Excelente interação, viu, Jean? Estou muito feliz de ter ouvido aqui o Tato e a Paulina para aprender um pouco mais sobre esse mundo que está constantemente mudando, né? E aí é uma honra poder ver a Neotrust, que está sempre atualizada, fornecendo esses trabalhos incríveis que eles fazem, tanto de insight de e-commerce, visão de datas sazonais, consultoria, dashboards, reports, enfim, foi uma aula mesmo. E para você que está nos ouvindo, né, fica a dica de compartilhar com quem realmente se interessa pelo tema. Aliás, é um tema de super interesse, tenho certeza que vai ter uma super repercussão positiva. Eu quero agradecer muito aqui a presença de vocês. Paulina, brilhante a interação, gostamos muito aí dos seus dados, da sua apresentação. Tato, da mesma maneira, seus insights, sua condução aí da Neotrust. Estamos juntos, a Escola Superior de E-Commerce está sempre de portas abertas à Neotrust, receber vocês. Muito obrigado mesmo pela presença. Obrigada a vocês pelo convite. Nós que agradecemos. Maravilhoso. Então, nos vemos no próximo episódio do Execom Talks.